Estamos no mês de abril, que é o mês de conscientização sobre o autismo. E para falar sobre o assunto, hoje a gente recebe a psicopedagoga Silvia Macedo, que é especialista em neurodesenvolvimento, fundadora do Instituto Integrar e Integrar Kids e coautora do livro Além do Diagnóstico. Silvia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Sheila. Estar aqui nesse momento, falar um pouquinho sobre o autismo, o mês de conscientização e falar um pouquinho também sobre o meu trabalho lá nas duas unidades, do Instituto Integrar e trazer um pouquinho para vocês sobre o nosso livro, Além do Diagnóstico. É isso aí, vai ser um bate-papo super enriquecedor, eu tenho certeza. Queria que você começasse, Silvia, explicando para a gente o que é o Abril Azul e por que essa campanha é tão importante. Isso mesmo. O dia 2 de abril é considerado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Só que, se a gente for pensar, conscientizar é um direito da pessoa com deficiência, da pessoa que está dentro do espectro, ser respeitada dentro da sua condição. Perfeito. Então, infelizmente, a gente ainda vai ter que ter o Dia Mundial de Conscientização. Mas enquanto a sociedade não buscar ter um olhar ampliado acerca do direito dessas pessoas, de inclusão, a gente ainda vai ter muito que caminhar. Com certeza. Como profissional da área, Silvia, você percebe que ainda existe muito preconceito e desinformação sobre o autismo? Sim, com certeza. E justamente o mês de abril é para isso, Para a gente trazer as informações, para a gente apresentar à sociedade, ampliar esse olhar para essas pessoas. Então, o direito é assegurado para eles, de acesso a equipamentos, de acesso à educação de qualidade, a uma saúde de qualidade. Então, a gente ainda precisa caminhar, como eu falei, acerca disso, garantir esses direitos. Eu sou um profissional de inclusão e trabalho e atuo há 16 anos na garantia desse direito dessas pessoas. Isso aí. De uma forma bem simples, bem didática, explica pra gente o que é o transtorno do espectro autista. Bem, o autismo, ele é uma condição, é um espectro, onde a criança, ao nascer, ele já começa a apresentar sinais, são disfunções dentro do neurodesenvolvimento que essa criança apresenta através da linguagem. Um dos primeiros sinais, do repertório que a criança apresenta dificuldades é na linguagem, O espectro, por isso é um espectro, porque ele é mais complexo e ele vem em vários níveis, níveis de suporte. Então, o autismo, ele tem essa condição, a criança tem essa condição e dentro das suas limitações, o neurodesenvolvimento fica comprometido. Sim. E por isso, as intervenções clínicas, as intervenções medicamentosas, e as terapias, que vai contribuir para que essa criança que está dentro do espectro, ela supere as suas barreiras e venha obter o seu pleno desenvolvimento. Perfeito. O espectro vai continuar, o autismo vai existir, porém ele vai superando as barreiras, e tendo mais funcionalidade, estando mais funcional para a sociedade, para viver a sua vida plena. Perfeito. Foi interessante você falar sobre os níveis, porque muita gente tem dúvida com relação a isso. Porque, como você falou, a criança, quando ela nasce, ela já apresenta algumas, a depender do nível, ela já apresenta algumas características. Mas tem pessoas que só descobrem, só são diagnosticadas já adultas, justamente por causa disso, Porque tem aqueles níveis que são considerados mais leves, vamos dizer assim. Isso mesmo. E também a informação, e desinformação. O acesso à informação, atualmente, ela está sendo mais fácil, Então, as pessoas estão tendo mais fácil acesso. Mas, antigamente, não se tinha, Então, há 16 anos atrás, que é quando eu iniciei a minha trajetória dentro do desenvolvimento infantil, trabalhar com pessoas com deficiência, então pouco se falava, No autismo, ela era mais o Asperger. Então, não se falava em autismo, se falava em Asperger. Então, o autismo, hoje, o TEA, que muitas pessoas conhecem como TEA, ele está mais presente. Por isso, os diagnósticos, que temos hoje um grande volume de diagnósticos do TEA, por conta da informação e do acesso. A médicos, a neuropediatras, a profissionais de saúde especializados que vão diagnosticar esse paciente. Porém, hoje a gente tem as famílias, como eu falei, muito informadas
elas já começam a ampliar esse olhar, né? Vendo que ali realmente, de fato, existe algo que está comprometendo, né, a saúde do seu filho, o pleno desenvolvimento dele. Então, como eu falei inicialmente, uma das principais características que as famílias começam a despertar que tem algo ali é a linguagem. Né, onde as crianças começam a ter o desenvolvimento da linguagem tardia. Né? Então surge essa bandeirinha do alerta e a procura por especialistas para diagnosticar o que meu filho tem. Né? Então hoje, por ser especialista no desenvolvimento infantil, a gente consegue, junto da equipe multiprofissional das nossas unidades, fazer esse olhar, né, essa avaliação com essa criança, verificando dentro dos níveis de suporte que ela vai ter em relação ao autismo ou qualquer outra doença do neurodesenvolvimento, alguma dificuldade no neurodesenvolvimento. Então, a gente nas unidades temos, né, profissionais super qualificados, engajados, com o olhar atento para o desenvolvimento das nossas crianças. Com certeza. Você falou sobre a fala. Mas quais são os outros sinais que o TEA apresenta e, ao perceber esses sinais, o que é que os pais devem fazer? Isso. O repertório, né, da criança não é desenvolvido, desenvolvimento psicomotor, social, né, dificuldades de aprendizagem, né, relacionamentos sociais, né, esses prejuízos, né, que o espectro ele apresenta nas nossas crianças, a busca mesmo por informação, né, e o acesso a neuropediatras, a parte clínica, que é quem faz o diagnóstico, né, e alguns níveis de suporte precisa sim entrar com ajuste de medicação, né, além das terapias. Né. Então, aqui no município, hoje, nós temos na rede SUS, né, como eu falei, eu sou profissional do SUS, eu sou psicopedagoga no CER2, que é um centro de reabilitação de média e alta complexidade, onde lá atendemos crianças TEA, mas também com todos os outros deficiências. Não só criança, mas também temos adultos, idosos, jovens, né, que precisam desse suporte aqui no município. Com o aumento, né, de casos, o município ele abrangeu, né, unidades e hoje contamos com o NATEL, o Núcleo, né, de Atenção a criança dentro do espectro para fazer o diagnóstico. Né? Então a criança passa pela equipe multi de avaliações e dentro dessas avaliações, se for identificado que está dentro do espectro, passa para o CER2 que vai fazer a reabilitação deles. Né? Então hoje a gente conta com 3 unidades, é na TEA sede, que fica ali atrás do antigo no preço, né, do lado da regulação, que fica do lado do nosso CER2. E na TEA na Orla, né, que é Arembep e Abrantes. Ótimo, perfeito. Já que estamos falando sobre diagnóstico, eu queria que você explicasse para a gente como ele é feito, se é demorado, como é que é possível descobrir de forma fácil que aquela criança ou aquele adulto tem um transtorno? Isso mesmo. É com uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, fonos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, e eles vão utilizar protocolos, né? E esses protocolos são validados pela ciência, né? Para que a gente venha desenvolver com ele as habilidades, avaliar quais são as habilidades que eles têm barreiras e trabalhar em cima disso. Com base nisso, existe um relatório entregue à família, a família busca o profissional que vai ter esse olhar, né, para tudo que está dentro daquele relatório e fechar o diagnóstico. Perfeito. Quando fecha-se o diagnóstico, aí vem mais uma barreira, que é o acesso, né? Acesso às terapias, o acesso ao tratamento, e as mães travam essa batalha, né? Primeira batalha que eles travam é o diagnóstico, a aceitação do diagnóstico, porque muitas famílias não aceitam. E isso dificulta também o acesso, né? Então, às vezes o preconceito vem da nossa própria casa. Então, eu costumo dizer que quando as famílias aceitam o diagnóstico, elas batalham, elas se debruçam, elas seguram em nossas mãos, né? E fazem com que o caminhar seja mais tranquilo para o desenvolvimento daquela criança. É isso aí. E ainda dentro desse tema, você é coautora do livro Além do Diagnóstico. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro pra gente. Isso mesmo.
Sheila, eu fui convidada, né, através da editora Chave Mestra, para ser coautora do livro Além do Diagnóstico, onde eu trago 16 anos de atuação no desenvolvimento infantil, de um trabalho também com saúde mental, né, onde eu venho apresentando o trabalho desenvolvido e como superação de barreiras para os nossos pacientes, tanto nas unidades do Instituto Integrar, quanto no SUS, e também nas unidades que eu desenvolvi um trabalho em ONGs. Né? Sim. Você, Silvia, é especialista nas terapias ABA e Denver. Eu queria que você explicasse para a gente o que são essas terapias. Isso mesmo. As terapias ABA e Denver, eles são intervenção precoce, né? Então, dentro dessas terapias, o paciente ele é observado, né? A gente desenvolve dentro de um checklist de avaliações com eles todas as barreiras que eles apresentam para o desenvolvimento. Em cima dessas barreiras, dentro dos protocolos, a gente vai desenvolver atividades, sessões terapêuticas para a superação dessas barreiras, validado pela ciência. Hoje no nossos núcleos nós temos o núcleo ABA com os profissionais que atuam no caso, né, supervisores, analistas do comportamento, e vão analisar e criar o plano terapêutico desse paciente. Em cima do plano terapêutico é avaliado, né, as barreiras que esse paciente apresenta, seja no campo pedagógico, social, na linguagem, né, no seu repertório. O que vem de disfunção, o programa é trabalhado em cima disso. E a gente tem as acompanhantes terapêuticas, que são o braço da clínica, o braço clínico, onde elas vão estar diariamente, né, com a jornada maior, junto com eles e as famílias, para aplicar o programa e desenvolver essas barreiras. Então, hoje nós temos na clínica profissionais capacitados, especialistas na área, e a gente vem dentro do programa avaliando muita evolução dos nossos pacientes. Então, pacientes não verbais e que ao longo do tratamento já começam a soltar suas vozes, falar, cantar. E isso pra gente pra mim é uma realização pessoal, né, e profissional, em ver que aquela criança que está em nossas mãos, né, ela consegue, através do nosso trabalho, se debruçar, evoluir. Né? Imagine para as famílias. Com certeza. Então, eu sou muito grata, né, ao longo desses 4 anos, tá, à frente do Instituto Integrar, podendo desenvolver nos nossos pacientes suas habilidades, podendo mostrar, sim, que eles são capazes, né, e que quão potente esse cérebro é e que eles podem sim ir muito além. Isso aí. Por que a intervenção precoce é importante, Silvia, no caso do autismo? Isso. Quanto mais cedo é diagnosticado os traços autísticos na criança, mais cedo ele tiver acesso às terapias, ele conseguirá evoluir na sua superação de barreiras e desenvolver a sua autonomia, o seu protagonismo, a sua independência, dando mais funcionalidade para ele. Né? Porque as funções da terapia é justamente isso, dar função para a nossa criança, para que ele tenha a sua autonomia e independência e ele consiga se desenvolver. Enquanto mais cedo o diagnóstico, mais cedo a carga de terapias, mais cedo ele vai superando essas barreiras. Isso. Você falou também sobre o grande número, né, de crianças, de pessoas que são diagnosticadas com autismo, e falou sobre as unidades de saúde aqui de Camaçari, da rede pública, que atendem esse público na TEA, como ela falou, e o SER2. O SUS consegue dar conta dessa demanda? Infelizmente não. Né? Hoje a gente tem uma demanda, né, reprimida no serviço, e os profissionais se debruçam diariamente, incansavelmente. Né? Hoje a gente tem uma gestão, né, comprometida, a nossa coordenação do SER2, né, em nome de Milena, onde ela vem com esse olhar sensível, humanizado, acolhedor, buscando acolher as demandas, buscando administrar ali dentro dos protocolos do serviço, ter mais acesso, garantir mais acesso dessas crianças. Mas ainda existe uma grande barreira, né, para que essas crianças consigam acessar, né, mais crianças consigam acessar. É isso. Você, Silvia, como profissional já há 16 anos nessa área,
Você acredita que a sociedade está preparada para incluir? Ainda há muito caminho a caminhar, né? Mas, como eu falei, a informação, né? Ela hoje é a porta, né, de acesso para as nossas crianças. Eu costumo dizer que hoje eles são crianças, mas amanhã eles já são adolescentes, lá na frente eles vão ser adultos. E eu ficava assim perguntando como vai ser o futuro deles, né? Eu ficava assim apreensiva e me questionando. Mas quando a gente consegue identificar e ver a potência das nossas crianças, o quanto eles são inteligentes, eu não duvido mais desse futuro. E eu acredito que o futuro deles será melhor do que o que a gente vive hoje. Tomara. Né? Em tecnologia, em informação, a sociedade precisa se adequar, a sociedade precisa ampliar esse olhar para receber essas pessoas, né? E sim, com mais informação, com mais empatia, com mais respeito, a gente conseguirá sim dar dignidade e inclusão das nossas crianças sim na sociedade. Tomara, torcemos para isso. Queria só para que você reforçasse para a gente onde buscar ajuda aqui em Camaçari, as pessoas que têm desconfiança que o filho tenha autismo, que queira fazer o diagnóstico, que queira procurar um especialista para fazer esse diagnóstico, para ver o que está acontecendo com aquela criança, como fazer, como proceder. Isso. Procurar uma equipe multiprofissional, né, em uma clínica, em unidade de saúde. Se for via município, né, rede de saúde SUS, o NATEA, né, mas aí precisa, porque tem todo um protocolo, né, precisa ter passado pela neuro, solicitar uma investigação, fazer a regulação e a regulação dê acesso à investigação. Quando sai a investigação, o diagnóstico, aí vai para as unidades do SER2 e o próprio NATEA mesmo para a realização das terapias e intervenções dos nossos pacientes. Nas unidades privadas, através dos planos de saúde, né, ou particular, acesso a essa equipe multi. Trazendo um pouco o olhar sobre o Instituto Integrar, hoje realizamos no Instituto Integrar projetos sociais, né, justamente para garantir que mais pessoas tenham acesso às terapias de qualidade, terapias com profissionais especializados. Hoje nossas crianças todas, tanto dos grupinhos sociais quanto da equipe do núcleo ABA, do Denver, todos fazem terapias com os profissionais especialistas, né? Então a gente garante esse cuidado integrado, esse olhar humanizado. Hoje na unidade também, nas duas unidades, Camaçari e Lauro de Freitas, a gente também tem um núcleo de suporte emocional para as famílias, onde a gente tem psicólogos, né, que atendem essas famílias que estão fragilizadas. Muitas são as mães, né, que já chegam fragilizadas por conta do peso do autismo, do lidar diariamente com esse autismo, né? Então, nossas unidades disponibilizamos profissionais para dar esse suporte, esse cuidado integrado a essa família, porque se nós cuidamos da mãe, com certeza a mãe vai estar bem e vai cuidar bem melhor do seu filho. Perfeito. Então, é uma união, né? Família, clínica, né? Para a gente poder fazer um trabalho bem desenvolvido para os nossos pacientes. Então eu sou muito feliz com o trabalho que o Instituto Integrar realiza. A gente, no mês de abril agora, estamos tendo muitos depoimentos, né, feedbacks dessas mães, da evolução dos pacientes, de como elas se sentem bem lá no Instituto Integrar. Então eu sou muito grata, né, saber que eu posso de alguma forma contribuir para uma sociedade melhor, mais inclusa, né, para o cuidado integrado das nossas crianças e das famílias. Com certeza. E como é que as pessoas podem ter acesso ao Instituto? Através das nossas redes sociais, né, Instituto Integrar, se for aqui em Camaçari, está lá disponibilizado também o WhatsApp e as unidades de Lauro de Freitas também. Só olhar lá no Instagram, Instituto Integrar Kids, ou me seguir nas redes sociais, doutora Silvia Macedo. É isso aí. Para terminar, Silvia, eu queria que você deixasse uma mensagem para as famílias atípicas e para a sociedade nesse Abril Azul. Isso mesmo. Trazer para as famílias que, além do diagnóstico, existe, né, uma criança, um ser potente,
um adolescente, um jovem, e que com certeza vai ter um futuro brilhante, né? É não desistir, se debruçar mesmo, é estudar, é buscar, é vencer e superar as barreiras diariamente, é buscar um cuidado mesmo, né, emocional, de saúde mental para vocês, porque vocês precisam estar bem para cuidar dos seus filhos, né, para a sociedade, para os profissionais, é deixar mesmo, né, essa estrutura mesmo de inclusão, de igualdade, de se debruçar mesmo, proporcionar um futuro melhor para as nossas crianças, né? Uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com garantia de direitos de fato para essas pessoas. É isso, com certeza. Nós conversamos com a psicopedagoga Silvia Macedo, a quem eu agradeço pela presença e pelos esclarecimentos. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Sheila. Obrigada.